Queridos, paz seja convosco, tudo bem? Passando aqui, dando uma volta, fui deixar o carro na oficina e veio uma passagem da Bíblia à minha memória, lá em Atos, e o texto vai dizer o seguinte: que coisa melhor é dar do que receber. E aí, meditando no texto, nós entendemos pelo Espírito Santo que ninguém supera a Deus no quesito de dar. Por quê? Porque Deus deu o melhor de si. Deus deu o seu único filho para que todos nós pudéssemos ser resgatados. E nós precisamos entender esse princípio de dar. Qual a significância, qual o entendimento que nós devemos ter quando a Bíblia nos expressa que coisa melhor é dar do que receber. Queridos, nós precisamos entender que nós vivemos por princípios, e a Bíblia toda ela é inspirada e nós recebemos as bênçãos de Deus porque obedecemos princípios. E a Bíblia também vai dizer que todas as coisas elas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E isso vai acontecer à medida em que o amor de Deus ele enche os nossos corações, nós temos o entendimento de quem é Deus e consequentemente vamos viver debaixo da sua palavra, e a palavra de Deus ela vai se cumprir nas nossas vidas, e vivendo em obediência todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. O entendimento que eu quero trazer para você nessa manhã é o seguinte: às vezes nós vamos à igreja e isso é uma mentalidade consumista. Nós estamos num país consumista e isso nos faz ter uma inclinação para vivermos o imediatismo, o consumismo, porque estamos inseridos nessa sociedade. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque embora sejamos pessoas, estamos inseridos em uma comunidade, moramos em uma cidade, um país que tem uma cultura, nós somos forasteiros. Ainda assim nós somos forasteiros, nós somos cidadãos dos céus. E às vezes essa natureza nos corrompe e nós perdemos o sentido do verdadeiro culto. Por exemplo, quando nós vamos à igreja, nós vamos com a intenção sempre de receber algo. Mas deixa eu dizer uma coisa: isso é um entendimento errado da palavra de Deus. Isso é um entendimento errado e uma motivação errada com relação ao que de fato o culto representa para nós. Quando nós vamos à presença de Deus, nós vamos com o intuito mais de nos doar do que receber. A palavra culto, querido, ela vem do original hebraico, que significa cultivar. E se nós partirmos do princípio de que Deus entregou a terra ao homem, ao primeiro homem chamado Adão, Deus deu a incumbência, deu a responsabilidade para que o homem cultivasse a terra, para que ele semeasse, e a terra por sua vez ela daria ali o seu fruto. Então a ideia de culto, ela vem de cultivar, ou seja, nós precisamos entender que nós precisamos cultivar no reino de Deus, cultivar em Deus, para que nós sejamos abençoados. Isso é um princípio tremendo, maravilhoso. Quando nós entendemos que quando nós nos direcionamos para Deus, nós temos que ter algo para oferecer, nós vamos automaticamente, naturalmente, receber aquilo que nós doamos. Ou seja, a consequência, nós recebemos à medida em que doamos. Você consegue entender isso, querido? Então é um princípio poderoso. Então, à medida em que cultivamos em Deus, em que nos doamos em Deus, em que entendemos verdadeiramente
como que o culto ele funciona espiritualmente. Nós cultivamos em Deus, e o fato de receber é a consequência da doação que eu entrego, a consequência daquilo que eu entrego na presença de Deus. Então eu recebo de volta aquilo que Deus deseja que eu receba. Amém? Então todas as vezes que você entrar no culto, querido, entenda que você não vai para receber, mas que você primeiro tem que doar. Aí nós fazemos menção daquele terreno que Davi comprou de um homem chamado Araúna, né? E ele expressou lá em 2 Crônicas que longe de mim estar na presença do Senhor. Foi palavras de Davi ao próprio Deus: estar na presença do Senhor e oferecer um sacrifício que não me custe nada. Então Davi, Deus falou com ele e ele queria oferecer um sacrifício em função dos seus pecados, algo que agradaria a Deus. E Deus mostrou uma terra para ele. E essa terra, ela tinha um dono. O nome do proprietário era Araúna. A Bíblia diz isso, lá em 2 Crônicas. E como ele era o rei, Araúna logo, espontaneamente, disse para Davi: não, Davi, a terra é sua, os bois que ali estão são teus, ofereça o seu sacrifício. E Davi logo respondeu: não, longe de mim dar a Deus um sacrifício que não me custe nada. Então ele disse para Araúna: me dê o preço, um preço justo. E aí assim aconteceu. E Araúna vendeu a terra a Davi por um preço justo, e Davi ofereceu ao Senhor o sacrifício que lhe custou alguma coisa. Queridos, o que aprendemos aqui é que nunca nós devemos estar na presença de Deus. Nós temos que oferecer a Ele o nosso culto racional, o nosso sacrifício de louvor. E à medida em que oferecemos, a consequência disso é receber as bênçãos de Deus em nossas vidas. Então mude a sua mentalidade com relação ao culto, e Deus certamente vai te abençoar. Que você tenha um meio de semana e um resto de semana poderoso na presença de Deus, e que você seja tremendamente abençoado em nome de Jesus. Um abraço a todos.